Aleluia! Jesus é Senhor. Esta é a nossa explosão da palavra. A palavra agora explodiu aqui. Então a responsabilidade está vindo. Ei! Aleluia! O livro de Atos, capítulo 13. Arcebispo, isto é grande. Eu disse para você. Eu não gosto de vir, mas quando eu venho é para fazer o trabalho completo. Muito poderoso aqui. Agora os pastores estão sendo amadurecidos na palavra. Eles agora vão quando eles já estão maduros, fortes e firmes, e agora eles ministram. É por isso que eu queria você aqui. O livro de Atos, capítulo 13, 46, 47. Atos 13, versículos 46, 47. Então ele diz aqui: então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente. Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, nós agora nos voltamos para os gentios. Porque é isso que o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Os confins da terra, significando todas as nações. Vocês entenderam a profecia de Isaías? Isaías viu isso. Ele disse: até mesmo para os gentios. Quando ele estava descrevendo Zebulon e Naftali. Então o propósito daquela profecia é, na verdade, atraí-los eventualmente para a casa de Davi. Porque há um rei davídico sobre o qual ele queria atraí-los. Para que quando o seu reino vier, então você descobrirá que agora até mesmo a casa de Jacó está aqui, e então os gentios estão aqui. Aleluia! Passo a passo. Agora, podemos começar a jornada de como o Senhor foi rejeitado, para fazer com que ele agora cumprisse a profecia de Isaías 9, de 1 a 7. Aleluia! Tem alguém pronto? Ok, obrigado. Isaías 55, versículo 3. Eu vou ler duas escrituras, então eu vou explicar. Isaías 55, 3. Eu disse 55. Sim, 55, versículo 3. No mesmo capítulo 55, nós vamos ler o 11. Para ver o processo do cumprimento da profecia, certo?
verse 3. 55, versículo 3. Give ear and come to me. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Hear me, Ouvi, that your soul may live. para que a vossa alma viva. I will make an everlasting covenant with you. Farei uma aliança eterna com vocês. My faithful love promised to David. O meu amor fiel que eu prometi a Davi. My faithful love O meu amor fiel I promised to David. que eu prometi a Davi. And we are going to come to the covenant of David. E nós vamos chegar na aliança com Davi. Fique aí. And you will see how David, in the book of Psalm 22, David actually saw his greater son, his spiritual son, when the covenant said, his reign, his throne, his reignship shall endure forever. E você vai ver como que Davi, no Salmo 22, Davi realmente viu o seu filho mais velho, o seu filho espiritual, do qual a aliança falava que ele reinará no seu trono e o seu reino durará para sempre. Ele reinará no trono de Davi para sempre. O reino que durará para sempre. Através da cruz, Davi disse. Mas aqui, para o propósito deste momento, ele o está introduzindo e dizendo que era para atraí-los para a casa de Davi. Porque ele está dizendo porque ele diz que a promessa que ele fez a Davi é ele, esta luz. Então agora podemos ler o próximo versículo, versículo 11. Então ele diz: assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Let me read. It's more powerful in King James. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. It shall not return unto me void. Ela não voltará para mim vazia. It shall accomplish that which I please. Mas antes fará o que me apraz. Prosper in the thing. E ela prosperará naquilo I sent it. para onde eu a enviei. King James brings it out very powerfully. Aqui a versão King James traz mais poderosamente. Então ele está dizendo que quando Isaías disse isto, We are beginning step by step to look at how did this light appear and fulfill it. então agora nós vamos começar passo a passo a ver como que esta luz apareceu e cumpriu essa escritura. Para que nós possamos entender Cafarnaum. Para que nós possamos entender por que Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Aleluia! Poderoso. Vamos agora para o livro de Lucas, capítulo 2. Versículos 25. Lucas, capítulo 2. Versículos 25 a 35. Uau! Ele diz: quantos já chegaram lá? Todo mundo primeiro chega na palavra. Ó sim. É para isso que eu venho. Para explicar os milagres e os grandes sinais e maravilhas. Esta é a interpretação. Que grande, poderosa interpretação.
Ó sim. That you may not just enjoy, but know that there is jukumu, there is responsibility. Are you there now? Para que você não possa apenas usufruir, mas saber que há responsabilidade. Lucas 2, versículos 25 a 35. The Lord did not return void. Então, como que essa palavra saiu da boca do Senhor e não voltou vazia? Now Ele there was diz: a man in Jerusalem called Simeon. agora havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Sio Simon. Não Simão, Simeon. Now there was Simeão. a man in Jerusalem called Simeon. Havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Righteous and devout. Ele era justo e piedoso. Looking for the consolation of Israel Ele estava esperando pela consolação de Israel upon him. e o Espírito Santo estava sobre ele. Him by the Holy Spirit. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria The Lord's Christ. antes de ver o Cristo do Senhor. The Spirit. Movido pelo Espírito, Temple courts. ele foi ao templo, Brought in the child Jesus. onde os pais trouxeram o menino Jesus Custom of the law required. para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Took him in his arm. Simeão o tomou nos seus braços Praised God. e louvou a Deus, dizendo: Sovereign Lord. ó soberano Senhor, Promise. como prometestes, Dismiss your servant. agora tu podes despedir o teu servo em paz, For my eyes have seen your salvation. pois os meus olhos já viram a tua salvação, You are prepared in the sight of all people. que preparaste à vista de todos os povos, Revelation to the Gentiles. uma luz para a revelação aos gentios The glory for your people, Israel. e a glória do teu povo Israel. Hey! Hey! So you see how now Então vocês veem como agora the Lord spoken by Isaiah the prophet. as palavras do Senhor faladas por Isaías, o profeta, Verse 1 to 7. em Isaías 9, do 1 ao 7, They did not return unto the Lord void. elas não voltaram para o Senhor vazias, In Jerusalem, porque em Jerusalém a righteous man, havia um homem justo Simeon. chamado Simeão. Amazing to me. E é surpreendente para mim, eu não sei quanto a vocês, This is amazing to you also. se isto também é surpreendente para vocês, This is amazing. mas para mim isso é surpreendente, Messiah come. que antes do Messias vir, Already the Holy Spirit has been released on somebody. o Espírito Santo já havia sido liberado em alguém. Hey! Already somebody has received the Holy Spirit. Alguém já havia recebido o Espírito Santo, e o Espírito Santo revelou para ele He shall not die. que ele não morreria See the Lord's Christ. antes de ver o Cristo do I Senhor. want to present to you here. E eu quero apresentar para vocês aqui With you today. este que fala com vocês hoje. To him also Para ele também been revealed. foi revelado The Lord himself pelo próprio Senhor shall not die. que ele não morrerá He sees antes de ver Christ. o Cristo do Senhor The church. vir e tomar a igreja, tomar a igreja, And take the church. vir e levar a igreja. Hey! Hey! Come and take the church. Vir e levar a igreja. Hey! Com licença, vocês podem se sentar. Eu disse para vocês, Some serious talk with you. eu precisava ter uma conversa séria com vocês, significando Come to him. que foi confirmado para ele See the Lord Christ. que ele veria o Cristo do Senhor, significando
que então, naquele tempo, foi confirmado a ele que o Cristo tinha que vir, significando que também foi confirmado para este aqui, que ele tem que ver o Cristo do Senhor, significando que já foi estabelecido que o Cristo do Senhor tem que vir e vai levar alguém. Hey, em que tempo nós estamos vivendo? Se você perguntar para as pessoas da Finlândia, na Eslováquia, Itália, todo lugar, Brasil, todos estão aqui. Texas, eles vão dizer, oh, Quênia. Este é o tempo para esta mensagem que vocês estão recebendo. Tenho certeza de que vocês vão entrar. Até mesmo na Nigéria, se você perguntar, eles dizem, uau, esta nação está se alimentando com um alimento deste. Em um tempo quando os falsos profetas da Nigéria estão jogando com dinheiro e estas coisas, estão brincando com dinheiro, vocês estão se alimentando com este alimento puro direto do trono. E eles estão brincando com mulheres, estão brincando com dinheiro. Hey, Quênia, esse é o tipo de mensagem que vocês estão recebendo? Tenho certeza de que você vai entrar. Hey! Ele está dizendo, foi confirmado pelo Espírito do Senhor que o Messias tem que vir. E certamente, quando este Messias veio, ele correu até o templo. E o Espírito do Senhor disse, é ele. Olha isso agora. Quando ele segurou o bebê, assim, dizendo, eu te peguei. Vocês dizem isso em Nova York? Eu te peguei. Quando ele segurou o bebê físico assim, e ele olhou para o Cristo, e ele disse, meu Senhor, agora tu podes despedir o teu servo. Acabou. Significando, agora eu posso ir e descansar. Significando, Simeão, depois que encontrou o Messias, ele agora não temeu a morte. Ele disse para o Senhor, agora pode me levar. Seria verdade que a razão pela qual a igreja agora, globalmente, teme a morte é porque eles não são justos? Se isto poderia ser verdade, que a razão pela qual a igreja teme tanto a morte é porque eles não são justos. Eu não quero morrer. Eu tenho medo da morte. Eu tenho medo de morrer. Eu sinto que o diabo está me atacando agora de um outro ângulo. E desta vez eu temo que ele vai acabar comigo. Poderia ser verdade. Que a razão pela qual você ouve estas coisas da igreja é porque eles não são justos. Simeão disse, os meus olhos contemplaram a salvação que tu preparaste
diante dos olhos das nações, light, the glory of your people Israel, a glória do teu povo Israel light of revelation to the Gentiles. e luz para a revelação dos gentios. Hey! You can release me. Agora pode me liberar. Ever since you met Christ, Desde que vocês encontraram Cristo, have you told the Lord this? vocês já disseram isso para o Senhor? Você é capaz? Simeon encountered Christ. Simeão encontrou Cristo. When he met Christ, E quando ele encontrou Cristo, now he can go and rest. ele diz, agora eu posso ir e descansar. E quanto a vocês? Since you met Jesus, Desde que vocês encontraram Jesus, are you okay now? vocês estão prontos? Vocês estão ok agora? Instead, they're running to psychologists, Em vez de ficar correndo para os psicólogos, to psychiatrists. para os psiquiatras, Me, I just want to be happy. ah, eu só quero ser feliz, feliz. I just want to surround myself with happy people. Ah, sabe, eu quero estar cercado de pessoas felizes. You know me, I'm a people person. When I Sabe, eu sou uma pessoa que gosta de gente. again, I didn't hear you well. E você fala, o que você falou? A people person. Eu sou uma pessoa que gosta de gente. Person. Você tem que me dizer que você é uma pessoa de Cristo, não de gente. Simeon met the Messiah. Quando Simeão encontrou o Messias, Okay. isto, tudo bem. Agora eu posso descansar. You see how the prophecy is being fulfilled beautifully. Vocês veem como a profecia está se cumprindo maravilhosamente. Of Isaiah Como que as palavras de Isaías realized. se materializaram. Has taken place. A encarnação aconteceu. A encarnação. And he says these words. E ele diz estas palavras: Soberano Senhor, Promised. como tu prometestes, Dismiss your servant in peace. agora tu podes despedir o teu servo em paz, For my eyes have seen your salvation, porque os meus olhos viram a tua salvação, which you have prepared in the sight of all the people. que preparaste a à vista de todos os The povos, Gentiles, luz para a revelação aos gentios, and for glory to your people Israel. e para a glória do teu povo Israel. Child's father and mother marveled at what was said about him. O pai e a mãe do menino ficaram maravilhados com o que fora dito a respeito dele. Verse 34. Versículo 34. Blessed them Simeão os abençoou to Mary, e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino destined to cause the falling and rising of many here in Israel. Este menino está posto para a queda e elevação de muitos em Israel. And he had to move to Capernaum. Não é de se admirar que ele teve que mudar para Cafarnaum. This baby Este bebê destined foi destinado the rising and the falling of many here in Israel. para causar a queda e a elevação de muitos em Israel. E ele diz, And to be a sign that will be spoken against. e um sinal de contradição. He is now talking about the bitter rejection that awaits the Messiah. Significando que agora ele está falando da amarga rejeição que esperava o Messias. Então ele diz, He says, so that the thoughts of many hearts will be released, will be revealed. porque deste modo o pensamento de muitos corações será revelado. E quando a você, a mãe, For you, the mother, e você, a mãe, sword will hurt your heart. uma espada afiada atravessará o seu coração. You see him being butchered. No dia que você viu ele sendo massacrado, You see now the words of Isaiah have come to fruition. vocês viram que agora a palavra de Isaías frutificou. Package. Foi um pacote completo. It includes the bitterness, the bitter rejection he's going to face in Jerusalem and Nazareth, so that the Jesus of Nazareth can now form a home, make a home in Capernaum.
E ele inclui a amargura, a amarga rejeição que ele encontraria em Jerusalém e Nazaré, para então agora Jesus de Nazaré vem morar e faz sua casa em Cafarnaum. Aleluia! Estamos prontos? I feel good now. Eu me sinto bem agora. Now we have attained cruising altitude. Eu acho que agora nós estamos chegando a altas altitudes. Estamos cruzando alturas maiores. Aleluia! We now go to how he moved. Então agora nós podemos ir para como ele mudou, passo a passo, certo? Because the bishops of this ministry Porque os bispos deste ministério wanted me to hold this discipleship in a small group, in a small home in Nairobi. eles queriam que eu fizesse esse discipulado em um pequeno grupo, uma pequena casa em Nairobi, Out the world. e deixar fora o mundo. Remember, I invited you, my daughter. Então vocês lembram que eu convidei você, minha filha? Sabe, as pessoas foram convidadas assim, num flash, rapidamente. This conference took place, right? Foi inacreditável como esta conferência aconteceu, certo? Okay, Israel, you can come with Her Excellency. Okay, that's all right. For how we can take. Então você olhava e falava, Israel, você vem com sua excelência. Eslováquia só no último minuto. 2 dias antes da reunião você foi convidada, certo? Bishop cried out. Somente o arcebispo clamou. Ni askofu mkuu ndiye alilia. He said, please, can you open it to the whole church? Ele foi o único que disse, por favor, você pode abrir para a igreja inteira, porque é muito crítico That they hear this. que eles ouçam isso. Hey! Hallelujah. Aleluia! Now it has opened. Agora está aberto. Finland, only one came, right? Da Finlândia somente um veio, certo? É inacreditável. So this is what is happening. Então isso é o que está acontecendo. The words of Isaiah have now been fulfilled. Maneno The ya fulfillment is beginning to cascade. As palavras de Isaías agora se cumpriram, estão se cumprindo em cascata. Can we go to how he moved? Podemos agora ir a como ele se mudou? Matthew chapter 4 verses 13 to 17. Mateus capítulo 4, versículos 13 a We 17. may end up in Capernaum. Para que nós podemos então acabar em Cafarnaum. Ei! Matthew chapter 4, 13 up to 17. Mateus 4, do 13 ao 17. Are you ready? Estão prontos? Only 2 people. I had only 2 voices. Somente 2 pessoas, ouvi só 2. Then we go now. Ok, então agora nós vamos. He says, Ele diz, verse 13, versículo 13, Matthew chapter 4. Mateus capítulo 4. Leaving Nazareth, Saindo de Nazaré, Nazareti, he went and lived in Capernaum, ele foi viver em Cafarnaum, which was by the lake in the area of Zebulun que ficava junto ao mar, na região de Zebulun and Naphtali, e Naftali, to fulfill what was said through the prophet Isaiah. para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. The land of Zebulun, A terra de Zebulon, land of Naphtali, a terra de Naftali, the way to the sea, caminho do mar, along the Jordan, além do Jordão, the Galilee of the Gentiles, da Galileia dos gentios. taifa, the people living in O darkness, povo que vivia nas trevas seen a great light. viu uma grande luz. On those living Sobre os que viviam in the land, na terra with the shadow of death, da sombra da morte, light has gone. raiou uma luz. From that time on, Daí em diante, Jesus began to preach. Jesus começou a pregar: Repent, arrependam-se, kingdom of heaven porque o reino dos céus está próximo. When you read Amplified, he says, Quando você lê no amplificado, ele diz: from that time, daquele tempo em diante, began to preach, Jesus começou a pregar, crying out, clamando: repent, arrependam-se, your mind mudem as suas mentes for the better. para melhor. Happily, amen, kwa moyo De coração corrijam os seus caminhos, with abhorrence
of your past sins, abominando seus pecados passados, for the kingdom of heaven is at hand. porque o reino dos céus está próximo. Umekaribia. Hey, Ei, so you see now, então vocês veem agora, moving closer to the instruction to the church. nós estamos chegando perto da instrução para a igreja. Now we see Porque agora nós vemos when Isaiah spoke the prophecy, que quando Isaías falou a profecia, seen the cascade, ele tinha visto essa cascata. and now the prophecy is instructing the Messiah. E agora a profecia está instruindo o Messias. E você vê agora, ele se mudou. Jesus of Nazareth Jesus de Nazaré, ele se mudou went to live in Capernaum. e ele foi viver em Cafarnaum. After we reach Capernaum, E depois que nós chegamos em Cafarnaum, now enter Capernaum. eu agora vou entrar em We Cafarnaum want to find out e eu quero descobrir what is it that happened in Capernaum. o que foi que aconteceu em Cafarnaum. That after he did the greatest miracle, Que depois que ele fez os maiores milagres, kind of interaction que tipo de interação, de relacionamento with the Messiah, eles tiveram com o Messias? De maneira que, did the greatest signs and wonders, no lugar onde ele fez os maiores sinais e maravilhas, turn out eles viraram as costas more wicked than Sodom. para ficarem mais pecadores do que Sodoma. De maneira And he may say, que no final ele diz: I curse you. eu amaldiçoo vocês. By reading, in fact, what he said is in the book of it's Mark. I think it's Mark chapter 11:25. Don't go there. Don't go there. Porque eu acho que é o livro de Marcos 11:25. Não precisa ir lá. Quando ele disse: Pai, não se preocupe, eu estou feliz que tu estás glorificado. I can see that you have hid it from these people. Eu posso ver que tu ocultastes isto deste povo. Oh yes, I think it's Matthew 11:25 Ó, sim. or Mark. Eu acho que é Mateus capítulo 11:25. He reached the point he gave up. That's the point the Messiah gave up on them. Onde ele chegou no ponto em que ele desistiu deles. Nós vamos entrar em Cafarnaum. What miracles did he do there? E nós vamos descobrir quais milagres ele fez lá. Teachings did he give there? Que ensinamentos ele deu lá. How did they receive them? E como ele os recebeu. And he cursed them. ili kwamba mwisho Então, no final, ele os amaldiçoou. Kenya will learn that. Para que quando Kenny aprender isso, They will avoid it. eles vão evitar isto. Have you heard me properly? Vocês me ouviram adequadamente? Journey with you. É por isso que eu estou nessa jornada com You vocês. may find out what is it that they did. Para você poder descobrir o que foi que eles fizeram. Made Sodom holy now, a holy altar. ambayo Que fez de Sodoma agora, comparado com eles, um altar santo. But now, step by step, lakini Mas sasa agora, passo a see passo, that the Jesus of Nazareth, nós vemos que o Jesus de Nazaré, Hebrew they say Nazareth, em hebraico eles dizem Nazaré, can now move home. agora pode se mudar de casa e ir a Cafarnaum. Can we go step by step? Podemos ir passo a passo? Why he did that? Por que foi que ele fez isso? Why he did evil? kwa nini alitenda hivyo? Hallelujah. Aleluia! Book of Luke chapter 4 O livro de Lucas, capítulo 4, to 31. versículos 16 a 31. Kama kuna siku la kusema leo ni leo, Kama kuna siku la kusema leo ni leo, ndiye hili. ndio hili. Leo ni leo. Leo ni leo. Dia que se chama hoje. You can say to yourself, today is today. Today is the moment of truth. Em outras palavras, se há um dia que você pode dizer, hoje é este dia, o dia da verdade é hoje. Lucas capítulo 4, 16 After 31. até o 31. He went to Nazareth. Ele foi para Nazaré, He had been brought up. onde ele havia sido criado. On the Sabbath day, E no dia de sábado, he went into the synagogue, ele entrou na sinagoga, as was his custom. como era seu costume. He stood up to read. Ele levantou-se para ler. Right away, Imediatamente, you and I, we can understand this. nós já podemos entender isso. If you see, Se você ver, he went to Nazareth
he went to Nazareth. He went there to do ministry. He went to Nazareth. Ele foi para Nazaré, ele foi lá para fazer o ministério. That means he did not start his ministry there. Isto significa que ele não começou o seu ministério lá. He went back. Você vê que agora ele voltou. Is somebody understanding me here? Alguém está me entendendo aqui? Because you teach the church in Virginia. Porque vocês ensinam a igreja em Virgínia. Virginia, right? Virgínia, certo? Isso é importante para você. Listen to this now. Então ouça isso agora. He's saying, Ele está dizendo, from the way he begins, pela forma como ele começa, he went to Nazareth, ele diz, ele foi para Nazaré, been brought up, onde ele havia sido criado, straightway into the synagogue. e foi direto para a sinagoga. Issues he wanted to sort out with them. Ele tinha alguns assuntos para tratar com eles. Então ele foi direto para a sinagoga. You can almost see Você quase pode ver people he wanted to encounter. o povo com o qual ele queria se encontrar. The scribes, Os escribas, walimu wa sheria, the professors of law, os doutores da lei, critics, os críticos, commentators, os comentaristas da lei, kuhusiana na sheria. the legal analysts. os analistas legais. He went straight there. Ele foi direto lá, significando He began his ministry. que quando ele começou o seu ministério, ele não estava aqui. Something was so bad he had to go start it elsewhere. Kitu Algo aconteceu de tão ruim que ele teve que começar em outro lugar. So he decided to go now. Então ele decidiu ir agora. Entered there. E quando ele entrou lá, He stood there. ele se levantou lá The scroll was given to him. e o rolo foi dado a ele. Look at what he read. Olha aquilo que ele leu. Are we ready? Nós estamos prontos. Hallelujah. Aleluia. And he stood up to read. E ele se levantou para ler. The scroll of the prophet Isaiah was handed to him. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele o desenrolou Found a place where it is written. e encontrou o lugar onde está escrito: The Spirit of the Lord is upon me. O Espírito do Senhor está sobre mim. 18, let me read King James here. Deixe-me ler um pouco da King James The aqui. Spirit of the Lord is upon me. O Espírito do Senhor está sobre mim, He hath anointed me to preach the gospel porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho to the poor. para os pobres. He hath sent me to heal the brokenhearted, Ele me enviou a curar os quebrantados de coração, kuvunjika moyo, to preach deliverance to the captives. a pregar liberdade aos cativos. Captives here. Há alguns cativos aqui. Some captives here. Há alguns cativos aqui. There were some captives in this synagogue. Havia alguns cativos nesta sinagoga. Did you see the confrontation? Vocês estão vendo a confrontação? Somebody seeing this? Alguém está vendo isso? The confrontation, because he's speaking to them in parables here. Já é um confronto, porque ele está falando com eles em parábolas aqui. Ele está dizendo, To set free some captives. ele disse, eu vim aqui para libertar alguns cativos. There is so much. Wanyonyi, you cannot sleep. mengi hapa. Bishop Wanyonyi, Askofu Wanyonyi, if you sleep, your people in Naivasha will go empty stomach. ukilala watu wako wana- Bispo Onioni, se você dormir, o povo na tua terra vai ficar de barriga vazia. Come to cut some chains. Ele está dizendo que ele veio cortar algumas correntes aqui. Deixa-me ir adiante. Confrontation has begun. Então o confronto começou. The Jesus of Nazareth O Jesus de Nazaré standing in a synagogue in Nazareth. está de pé agora em uma sinagoga em Nazaré. Was handed him, E o livro foi dado a ele. as used to be the custom, Como costumava ser o costume, opened it ele o abriu. to a place where the prophet Isaiah wrote. No lugar onde o profeta Isaías escreveu: The Spirit of the Lord O Espírito do Senhor está sobre mim preach the gospel para pregar o Evangelho to the poor. aos pobres. Hallelujah. Aleluia! The Spirit of the Lord O Espírito do Senhor upon me está sobre mim, is upon me because he hath anointed me está sobre mim porque ele me ungiu mafuta to preach the gospel para pregar o Evangelho to the poor. aos pobres. He hath sent me E ele me enviou to heal the brokenhearted, para curar os quebrantados de coração, to preach deliverance to the captives, para pregar liberdade aos cativos and the recovery
of sight to the blind, e restauração da vista aos cegos, and to set at liberty them that are bruised. e para pôr em liberdade os que estão oprimidos, The acceptable year of the Lord, para anunciar o ano aceitável do Senhor. he closed the book and he gave it again to the minister. E ele fechou o livro e entregou novamente ao ministro. And he sat down. E ele se sentou. And look at this now. E olha isso agora. All the eyes pierced on him like Na this. macho E todos os olhos estavam fitos nele, assim. Everybody. Todos. Uau! The confrontation has begun. O confronto começou. He says, Ele diz. NIV, Posso ver na NVI? "The Spirit of the Lord is on me, O Espírito do Senhor está sobre mim, anointed me porque Ele me ungiu to preach the good news to the poor. para pregar as boas novas aos pobres. Sent me Ele me enviou to proclaim freedom for the prisoners, para proclamar liberdade aos prisioneiros recovery of sight for the blind, e recuperação da vista aos cegos, release the oppressed, para libertar os oprimidos proclaim the year of the Lord's favor." e proclamar o ano da graça do Senhor. He rolled up the scroll, Então ele enrolou o livro gave it back to the attendant, e devolveu ao assistente. sat down. E ele se sentou. Eyes of everyone Os olhos de todos synagogue na sinagoga are riveted, were es- fastened on him. estavam fitos nele. I'm saying to them, E ele começou a dizer-lhes: today hoje this scripture esta escritura is fulfilled se cumpriu, in your hearing. ukiwa mnasikia como vocês acabaram de ouvir. É? Ué, eu disse para vocês, passo a passo. Now, Agora, going to see how he had to move home. você vai ver como é que ele, por que ele teve que mudar de casa Prophecy of Isaiah. para cumprir a profecia de Isaías. É Very powerful. muito poderoso. Now, Agora, let us move on. vamos nos mover agora. How he moved home. Como que ele se mudou? Eyes on him. Então os olhos estavam nele. People began to speak nicely about him a bit. E algumas pessoas começaram até a falar bem dele. Then things end badly. Então as coisas acabaram mal. He says, let me find it. Ele diz, deixa-me encontrar. Today, Hoje, this scripture esta escritura is fulfilled in your hearing. se cumpriu como vocês acabaram de ouvir. Well of him, Todos falavam bem dele and were amazed at the gracious words e estavam admirados com as palavras de graça came from his lips. que saíam dos seus lábios. Isn't this Joseph's son? They asked. Não é este o filho de José? Eles perguntavam. Began from. Foi daqui que eles começaram. Espera um pouco. Is this not the son of Joseph? Esse não é o filho de José? Speaking mighty words here. Falando palavras poderosas aqui? Is this not the son of Joseph? Esse não é o filho de José? And his brothers here, the brothers and sisters are here. E os irmãos e irmãs dele estão aqui? Oh. I say, Trágico. Ele disse, familiarity causes contempt. familiaridade causa desprezo. Only to the contemptible people. Somente para os desprezíveis. kudharau On contemptible things. Em coisas desprezíveis. Certain things that are beyond contempt. Há certas coisas que são além do desprezo. When you say, like Kenya, Como no Quênia. you can almost see that Kenya became smart quickly. Vocês podem entender que o Quênia ficou sábio rapidamente. Walipata hekima haraka. walipata hekima haraka. They realized Eles entenderam that this looks like extremely serious. Kwamba que isto parece muito sério. zaidi. Even though we know that the prophet has no honor in his own homeland, Até mesmo quando nós sabemos que o profeta não tem honra na sua própria terra, Heshima, hana heshima katika nchi yake mwenyewe. but on this one here, mas neste aqui, Hapa. this is pretty serious. este é muito sério. Sana.
That's why I said there are moments when you cannot fool around. Por isso que eu disse que há momentos quando você não pode brincar. They realize that this is about eternity. Eles entendem que isso é sobre eternidade. And the things that are happening here E as coisas que estão acontecendo aqui sobre ele are things that have not happened even in the Bible. são coisas que não aconteceram nem mesmo na Bíblia. The cloud A nuvem only came before the New Testament. somente veio sobre o Novo Testamento. Então, Familiarity causes contempt. a familiaridade causa desprezo. Only by contemptible people. Somente pelo povo desprezível. And strictly E rigidamente, only on issues that are contemptible. somente nos assuntos desprezíveis. Other issues you cannot afford. Há outros assuntos que você não pode fazer. Look at what Nazareth is doing to the Messiah, the Jewish Messiah. Olha o que Nazaré está fazendo com o Messias judeu. They are saying, Eles estão dizendo: isn't this Joseph's son? não é este o filho de José? Eles perguntaram. Jesus said to them, Jesus lhe disse: surely you will quote this proverb to me. é claro que vocês me citarão este provérbio. I need to go to King James verse 23. Eu preciso ir na King James, no versículo 23. E ele lhes disse: Mstari wa 23, naye akawaambia, Ye will surely say unto me this proverb. sem dúvida me direis este provérbio: Physician, heal thyself. médico, cura-te a ti mesmo. Whatsoever we heard done in Capernaum, do also in thy country. O que fazes aqui na tua pátria, tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum, fazes também no teu país. That they were going to reject him. Ele viu que eles iriam rejeitá-lo. He had seen Ele viu, himself living in Capernaum already. ele já se viu, já morando em Cafarnaum. That soon you will tell me this. E eles já estão me dizendo que muito brevemente eles vão me dizer: médico, Heal thyself. cura-te a ti mesmo. Whatsoever we've heard, A tudo que nós ouvimos, meaning it has been broadcast abroad. significando que já tinha sido, as notícias tinham chegado. E tudo que nós ouvimos You did in Capernaum, que você fez em Cafarnaum, it also in thy country. faze também no teu país. Significando Seen himself rejected and move homes and do ministry there. que ele já se viu a si mesmo rejeitado e se mudando e fazendo a sua casa lá, To fulfill what the prophet Isaiah had seen. para cumprir o que o profeta Isaías tinha visto. Médico, cura-te a ti mesmo. Whatever you have done out there E tudo que nós ouvimos que tu fizeste lá, in thy country. faz também na tua pátria. Verse 24. Versículo 24. He said, E ele disse: verily I say unto you, em verdade vos digo, no prophet is accepted in his own country. nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. The book of the NIV says, Na versão NVI diz, 24, versículo 24, tell you the truth. eu lhes digo a verdade. He continued, Ele continuou, no prophet is accepted in his hometown. nenhum profeta é aceito em sua terra. I assure you Eu lhes asseguro that there were many widows in Israel. que havia muitas viúvas em Israel. And I know so much about these things. Eu sei tanto destas coisas, So much that I don't say here. eu sei tanto que eu não digo aqui. There were so many widows Havia tantas viúvas em Israel, that he could have gone to às quais ele poderia ter ido during the 3.5 years when heaven was shut. durante os 3 anos e meio, quando o céu foi fechado. But he did not. Mas ele não foi. Instead,
Em vez disso, he went to a Sidonian woman. ele foi a uma mulher de Sidom. Sidom, Land of occult. a terra do oculto, The land of atheists. a terra dos ateus, The land of heathenism. a terra do ateísmo, The land of paganism. a terra do paganismo. That is where he went. Foi lá que ele foi. And the woman at that Zarephath there. E aquela mulher de Sarepta o recebeu. And great things happened there. Grandes coisas aconteceram lá. Yet there were so many widows in Israel. Havia tantas viúvas em Israel He didn't go to them. e ele não foi a elas. And then Então, Elisha. Eliseu, There were so many lepers in Israel. havia tantos leprosos em Israel. So many lepers, leprosy. Tantos leprosos, lepra. wengi sana. But Elisha did not heal them. Mas Eliseu não os curou. Look now whom Elisha healed. Olha agora quem Eliseu curou. Elisha alimponya Naaman, Naamã, the commander o comandante of the Syrian army do exército sírio, that used to attack Israel. que costumava atacar Israel. And when Naaman was healed, E quando Naamã foi curado, a situation of revival developed in Syria. uma grande situação de avivamentos aconteceu na Síria. E ele disse Surely, que certamente, certamente, the earth, em toda a terra no God não há Deus, except in Israel. exceto em Israel. Oh, Ah, remember lembrem-se, entitlement. titularidade, direito legal. Os israelitas, They knew eles sabiam that they were the recipients of the word of God. que eles eram os receptores, os guardiões da palavra de Deus, da Torá, The Ten Commandments. os 10 mandamentos, God's master plan o plano mestre de Deus for the redemption of mankind. para a redenção da humanidade. Israel received. Somente Israel recebeu isso. Remember, Lembre-se, Israel alone. somente Israel. They knew Eles sabiam they were God's chosen people. que eles eram o povo escolhido de Deus. Remember, Lembre-se, Israel alone. somente Israel. They knew through heredity. Sabiam através da hereditariedade, Abraham, Isaac, Jacob. através de Abraão, Isaac e Jacó. Jacob goes to Egypt. E Jacó vai ao Egito. That prophecy to Abraham, I will make you a great nation. E aquela profecia para Abraão, farei de ti uma grande nação. Great nation was constructed in Egypt. Aquela grande nação foi construída no Egito. And then they were the people that inherited by bloodline the kingdom of God. Então eles eram o povo que herdaram, através da linhagem de sangue, o reino de Deus. O povo abençoado. In the Hebraic teaching, Nos ensinamentos hebraicos, the teachings of the Hebrew people. nos ensinamentos do povo hebreu. And I can tell you, I lived there for many years. E eu posso dizer, porque morei lá por muitos anos. When I was doing my doctorate there. Quando eu estava fazendo meu doutorado lá. And then, when the Lord called me there, Então, quando o Senhor me chamou lá, I had many friends, so I know their teaching. eu tinha muitos amigos, então eu conheço os ensinamentos. Nos seus ensinamentos, Blessed people of God. eles são o povo abençoado de Deus. Nos seus ensinamentos, Blasphemy. é uma blasfêmia To now come, para você agora vir e dizer the Gentiles, some other Gentiles, que os gentios, outros gentios, em Sidom, other Gentiles outros gentios, in Syria, Naaman, em Síria, Naamã, more blessed than them. são mais abençoados do que eles. Oh, yes. Ó, sim. You are going to run into what they call headwinds. Você vai agora, Resistance. você vai agora encontrar o que se chama resistência. This is essentially what Jesus stood up and told them. Isso é essencialmente o que Jesus se levantou e disse. Ele disse para eles Gentiles, que há alguns gentios land of atheists, na terra dos ateus, em Sidom, who are holier than you. que são mais santos do que vocês. Ele disse There were
many widows in Israel. Enquanto há muitas viúvas em Israel, He did not stay there. ele não ficou lá. Go down. Ele teve que He sair. had to go into Lebanon. Ele teve que ir ao Líbano. And then, E então, ele disse: while there were so many lepers in Israel, wakati kulikuwa enquanto havia tanta lepra, leprosos em Israel, que precisavam de cura, ele não curou nenhum. healed certain Gentiles, alimponya Ele curou alguns gentios, pagans, watu ambao povo pagão. alafu akawa Então ele disse para eles: the Hebrew people. wao ni eles são melhores do que o povo hebreu. Called a severe, monumental conflict. It has Isso é o que eu chamo de um conflito severo e monumental que acabou de explodir. kabisa. Hey, Hey! Are you understanding how he ends up in Capernaum? Vocês estão entendendo como é que ele acabou em Cafarnaum? I tell you, Eu digo para vocês, isso é poderoso, this is mighty. isso é grandioso. I've never given any other country. Eu nunca dei isso para nenhum outro país. yote haya After I finish, I'm sure I will never give it again soon. I don't know. Depois que eu terminar, eu tenho certeza que eu não vou dar tão brevemente, porque é muito longo. But inside is the instruction to the country Mas dentro disso está a instrução para o país, where the cloud is coming down. onde a nuvem está descendo, Where he goes and just to greet people, blind eyes open. aonde ele vai e só de cumprimentar as pessoas os olhos cegos se abrem. Be careful now. Cuidado, fiquem cuidadosos agora. Getting very slowly and steadily towards Capernaum. Agora nós estamos navegando lenta e firmemente para Cafarnaum. E ele diz: Thou, Capernaum, e tu, Cafarnaum, which art exalted into heaven, que estás exaltada até o céu, shalt be brought down. será trazida abaixo até o inferno. And if you know E se você sabe how down Sodom was hit, quão baixo Sodoma foi abatida, until it became the deepest point on the earth, até que ela se tornou o ponto mais baixo da terra. then you wonder, how deep then? How down then? How more down? Então você pode imaginar quão mais baixo, quão baixo Capernaum go, Cafarnaum irá. A terra where my Lord Jesus onde o meu Senhor Jesus did his greatest miracle, fez os seus maiores milagres, kubwa zaidi where he gave aonde ele deu his greatest teaching os seus maiores ensinamentos, zaidi that helped give us the foundation of Christian salvation. que nos ajudou a dar o fundamento da nossa fé cristã. Greatest miracles, Os maiores milagres, greatest signs and wonders. os maiores sinais e maravilhas. Aleluia! So after exalting the Gentiles in front of the Hebrew people, Então, depois de exaltar os gentios diante do povo hebreu, look what they do. olha o que eles fizeram. Look at what they do. Olha o que eles fizeram. wanafanya Verse 28. Versículo 28. All the people in the synagogue were furious. Todo o povo da sinagoga ficou furioso They heard this. quando eles ouviram isso. They got up Eles se levantaram and drove him out of the town e o expulsaram da cidade and took him to the brow of the hill on which the town was built, e o levaram até o topo da colina no qual a cidade fora construída, in order to throw him down the cliff. para atirar do precipício abaixo. mko mkali But he walked right through the crowd and went away to Capernaum. Mas Jesus passou por entre a multidão e retirou-se para Cafarnaum. akaenda zake Kapernaum. Hey! Hey! Now we have entered Capernaum. Agora nós entramos em Cafarnaum. Professor Kasipodi, Professor Cacepoi, this is different from surgery. isso é diferente de cirurgia. He said, very different. Eu gosto porque ele disse muito diferente. Very different, he said. Muito diferente, ele disse. I told you, Eu te disse, this one, no teacher, no professor can teach you. eu falei que nenhum professor pode ensinar isso para você. Counselor.
Somente o conselheiro. And when you receive it, E quando você recebe, disseminate to pastors você espalha isso para os pastores, so they can also pass it on. para que eles também possam passar adiante. Because the value is eternity, eternal. Porque o valor é a eternidade, é eterno. Ele disse That now, que agora, when he had said things that sounded abominable to them, quando ele disse coisas que soaram abomináveis para eles, they roughed him up. eles o expulsaram. Place in the Bible that when I read, my tears drop. E há um outro lugar na Bíblia que quando eu leio, minhas lágrimas correm. They grabbed him and they chased him out of the town. Eles o agarraram e o lançaram fora da cidade. To the cliff E o levaram até o penhasco of that mountain. daquela montanha. They wanted to kill him, to throw him down the cliff. Eles queriam matá-lo, queriam lançá-lo abaixo daquele precipício. Right through them and went away to Capernaum. Mas ele passou no meio deles e foi direto para Cafarnaum. He said, I tell you the truth. E ele disse, eu lhes digo a verdade. The prophet O profeta has no honor não tem honra in his homeland. na sua terra. katika nyumbani kwake. You people are aware how I almost got killed in Kenya here, Ninyi right? watu Vocês sabem como que eu quase me mataram. Prove to them you cannot touch him, right? Eles viram e provaram que ele não, ninguém pode tocá-lo. Ó sim, My son, even one bullet touched you here, right? meu filho, uma bala tocou em você aqui. Assim, Pita tu namna hii. In an attempt to pump me with bullets. numa tentativa de me matar com balas. These words Estas palavras will always be fulfilled. sempre têm que se cumprir. Now we are in Capernaum. Agora nós estamos em Cafarnaum. Now I want to slowly begin to work on what happened inside Capernaum. Eu lentamente agora quero começar a trabalhar no que foi que aconteceu em Cafarnaum. What miracles did he do? Que milagres ele fez lá. Aliyoitenda pale. Hallelujah. Aleluia. And how did they receive them? E como eles o receberam? Pokea vipi? Jesus is Lord. Jesus é Senhor. Hallelujah. Aleluia. So we have said up to verse 31. Então nós chegamos até o versículo 31, certo? Verse 31 says, O versículo 31 diz: Then he went down to Capernaum, Então ele desceu a Cafarnaum, a town in the Galilee, a cidade na Galileia, on the Sabbath, no sábado, Siku ya Sabato. and he began to teach people there. e ele começou a ensinar o povo lá, Pale. Step by step. passo a passo. Hatua. Hallelujah. Aleluia. Ok. Let us go to Capernaum then, right? Então vamos para Cafarnaum, então, certo? But you see very clearly in the prophecy of Isaiah, Mas você vê muito claramente na profecia de Isaías, Isaiah specifies Isaías especifica Elezea the land of Zebulun a terra de Zebulon and Naphtali. e Naftali. And remember, E lembre-se, the Hebrew people were living here, o povo hebreu está vivendo aqui, but there were the Gentile nations here too. mas há nações gentílicas aqui também. And so it's so powerful Então é tão poderoso, because you see him reaching to the Hebrews and reaching to the Gentiles too. porque você vê que ele está alcançando os hebreus e os gentios também. Hallelujah. Aleluia! Now look at this. Agora olha isso agora. When he went to Capernaum, Quando ele foi para Cafarnaum, Cafarnaum became an ideal choice. tornou-se uma escolha ideal. nzuri. Why? Por quê? Because at that beach city by the Sea of Galilee, Porque naquela grande cidade, às margens do Mar da Galileia, it was overcrowded. ela estava superlotada. So there was the possibility of giving the gospel to the multitude. Então havia a possibilidade de dar o evangelho para uma multidão. Number 2, Número 2, Capernaum Cafarnaum was a transit town. era uma cidade de passagem, de trânsito. There was a road Havia uma estrada that comes from Damascus que vinha de Damasco and goes through
through Capernaum. e passava através de Cafarnaum And goes all the way to Akko, na kwenda e até Aco, even Tyre. hata Tiro. até Tiro. So, Então, Capernaum was so ideal Cafarnaum era tão ideal kabisa. because you could give the gospel porque você podia dar o evangelho some of the people that used to stop over, por algumas das pessoas que estavam só passando por ali, replenish some dried fish. para poder Kupata ile samaki repor o alimento para a jornada, peixe seco Produce like vegetables, what? e também alguns produtos como Rest a bit and replenish their stocks on the journey. então eles paravam, descansavam, refaziam seus estoques para continuar a jornada. Why Isaiah describes the way by the sea. É por isso que Isaías descreve o caminho do mar. Such people, Então este povo, when you gave them the gospel, quando você dava a eles o there evangelho, was a high possibility havia uma grande possibilidade they're going to pass it on que eles iriam passá-lo adiante, to other nations. que eles iriam levá-lo para outras nações. Cafarnaum Was also ideal também era ideal because of his safety. por causa da sua segurança. Safety now became important Segurança agora tornou-se importante, because you know Nazareth wants to kill him now. kwa sababu porque você viu que Nazaré agora queriam matá-lo. Safety concerns also came in. sasa Então a preocupação com a segurança agora também chegou. Capernaum Cafarnaum is known é conhecida as consolation. como consolação. It bears that name in the Hebrew. It bears that name, shares O that. nome dela significa isso em hebraico. Look at this now. Olha isso agora. But if you look at the ministry of John the Baptist, Mas se você olhar o ministério de João Batista, good morning, church. bom dia, igreja. Can I go deep or I stop here? Posso ir mais fundo ou paro aqui? Because sometimes I think you're too young to receive. kwa sababu Porque algumas vezes eu acho que vocês são muito jovens para receber. You say, no, we want to grow up, right? Ela disse, não, nós queremos crescer, certo? Aleluia! John operated João operou kazi around the Jordan, ao redor do Jordão and some of his disciples e alguns dos seus discípulos were found around this place of Capernaum. foram encontrados neste lugar de Cafarnaum, Meaning, significando, this is yet another place. This is the place, the place. este é agora o lugar, o lugar. This is the place Este é o lugar where John prepared the way. onde João preparou o caminho. njia Hey, Hey! John prepared the way here. João preparou o caminho aqui. They had listened to the sayings of John Eles tinham ouvido as palavras de João about the coming Messiah. sobre a vinda do Messias, o Messias que vinha. In a moment, I will jump into the book of John, chapter 1, verse 40 to 46. kwa kitabu Em um minuto eu vou pular no livro de João, capítulo 1, versículos 40 a 46. Aleluia! Is somebody in the house? Je, Tem alguém na casa? John chapter 1, verse 40 and 41. Yohana João capítulo 1, versículo 40 e 41. If John went to prepare the way here, kwa hivyo ikiwa Então, se João foi preparar o caminho aqui, then the Spirit of the Lord really had to move him here. basi então o Espírito do Senhor realmente tinha que se mover aqui, porque eles o estavam esperando. John chapter 1, verse 40 and 41. Yohana mlango João capítulo 1, versículo 40 a 41. He says, Ele diz: Andrew, Simon Peter's brother, André, irmão de Simão Pedro, one of the two who heard what John had said foi um dos que tinham ouvido o que João havia dito amesema and followed Jesus. naye e ndiye haviam seguido Jesus. These two disciples of John hawa wana Estes dois discípulos de João, heard eles ouviram John had said about the Messiah, o que João havia dito sobre o Messias, Christ that would come. Kristo o Cristo que viria. Look
at what they said when they found him. Na tazama E olha o que eles disseram quando eles o encontraram. 21. mstari wa Versículo 41. Thing Andrew did A primeira coisa que André fez was to find his brother Simon and tell him, ni kumtafuta foi encontrar o seu irmão Simão e we dizer-lhe: have found the Messiah, nós achamos o Messias, that is the Christ. yani aquele que é o Cristo. Hey, Ei! they were expecting him. walikuwa Eles o estavam esperando. In this place, katika Neste lugar, Jesus actually harvested a bit of his disciples here. Yesu alikuwa Jesus, na verdade, colheu muitos dos seus discípulos aqui. John João and Andrew, e André. they then became disciples of Jesus also. alafu akafanyika Eles também se tornaram agora discípulos de Jesus. You can only say, unaweza Você somente pode dizer: I vem, have found the Christ, eu encontrei o the Cristo, one that is the Messiah. aquele que é o Messias. You are expecting, wakati ambapo Quando você está esperando na unatazama. e olhando. oh yes, Ó sim, now I want to get deep with you people. Sasa ndio agora eu quero ir fundo com vocês, povo. I told you, word explosion here. niliwaambia Eu disse, é uma explosão da palavra aqui. This house. hii nyumba Quão abençoada é esta casa. Such a pure message may be released here. kwamba Que uma mensagem tão pura possa ser liberada aqui. They were expecting Jesus. walikuwa Eles estavam esperando Jesus. E quando ele veio, eles fizeram a transição, mudaram. wakaenda kwake. Now we are in Capernaum. Sasa tuko Agora nós estamos em Cafarnaum. Most of his disciples here. na alipata E ele conseguiu a maior parte dos seus discípulos aqui. kwa sababu Porque eu disse para vocês, Jesus of Nazareth Yesu wa Jesus de Nazaré comes to Capernaum. sasa agora vem para Cafarnaum. Feels safer. anaishi Ele se sente mais seguro. He had a home there. hata hivyo alikuwa Na verdade, ele tinha uma casa lá. Home in Capernaum. alikuwa na bomba Ele tinha uma casa em To Cafarnaum. the ruins of Capernaum. Quando você vai às ruínas de Cafarnaum, Mabakio ya ile muji. mabakio ya ule mji You see it written. você vê escrito Capernaum. Cafarnaum, Town of Jesus. a cidade de Jesus. Eh, É the Jesus of Nazareth. Jesus de Nazaré, Because of bitter rejection. por causa da amarga rejeição. Now he moves home. Adoption. Adopted home. sasa Ele agora muda de casa, ele é adotado num outro lugar. Agora, He is in Capernaum. ele está em Cafarnaum. I'm going to walk you to one encounter in Capernaum. Eu vou conduzi-los para um encontro em Cafarnaum. In the synagogue again. katika Na sinagoga de novo. E você vai chorar. Why Capernaum? kwa nini Por que Cafarnaum? Thou Capernaum. na E wewe tu, Cafarnaum, Art exalted into heaven, que estás exaltada até o céu, shalt be brought down. será rebaixada até o inferno. kwa nini hivyo Now there is a bit of safety. Agora havia um pouco mais de segurança To start teaching here. e ele quer começar a ensinar aqui. É, Then he will do miracles here. então ele fará milagres aqui. Can we move on now? Podemos nos mover agora. Let's stand together, somebody. hebu tugeuke pamoja Vamos juntos. Let us go to the book of. Can I look at the sins of Sodom first? Je, naweza Posso kuangalia olhar os pecados de Sodoma primeiro? Ou vocês não querem ouvir isso? Por causa do tempo. Posso olhar os pecados de Sodoma? Vocês me dão liberdade? Sins of Sodom. nikishataja Então vamos ver os pecados de Sodoma. Go to the miracles of Capernaum. alafu Então eu vou aos milagres de Cafarnaum. Then you will understand bigger. alafu Então vocês vão entender mais agora. Can the sins of Sodom Como que os pecados de Sodoma be put on the same weighing scale podem ser colocados na mesma balança as of Capernaum? kama que os milagres de Cafarnaum? Are you ready? Vocês estão prontos? Thank you. Obrigado. Let's go to Genesis 13. hebu tuende Então vamos a Gênesis 13, Let's turn to 13. mstari wa do versículos 10 a 13.
Gênesis 13, of Sodom. os pecados de Sodoma. Again, De novo, my son Mutua, don't sleep. meu filho, não durma. So again, Então, de novo, the horrendous sins of Sodom. os horrorosos pecados de Sodoma. That when the Lord looks at the mighty miracles of Jesus in Capernaum, Que quando o Senhor olhou os poderosos milagres de Jesus em Cafarnaum, and how Capernaum does not receive them, e como Cafarnaum não os recebe, these humongous sins of Sodom, esses gigantescos pecados de Sodoma, they look as white as snow. eles pareciam brancos como a neve. Uau! Let's begin with Sodom before the judgment, right? Vamos começar com Sodoma antes do juízo, certo? Verse 13. Versículos, Gênesis 13, do versículo 10 a 13. mpaka 13. Lot looked up and saw the whole plain of the Jordan, Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, and it was well watered, e ele era bem irrigado, like the garden of the Lord, como o jardim do Senhor, like the land of Egypt, como a terra do Egito, towards Zoar. até Zoar. This is before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e The Gomorra. Lord chose for himself the whole plain of the Jordan, Então Ló escolheu para ele todo o vale do Jordão set out toward the east. e partiu em direção ao leste. The two men parted company. Assim os dois homens se separaram. Abraham lived in the land of Canaan, Abraão viveu na terra de Canaã, lived among the cities of the plains, enquanto Ló viveu nas cidades das planícies pitched his tent e montou a sua tenda near Sodom. próxima a Sodoma. Hallelujah. Aleluia! Near Sodom. Perto de Sodoma. The men of Sodom were so wicked, Os homens de Sodoma eram tão perversos sinning greatly against the Lord. e pecavam grandemente contra o Senhor. What is the Lord saying here? O que o Senhor está dizendo aqui? The Lord, O Senhor, what he wants to do here is this. o que Ele quer fazer aqui é isto. He wants to present to you Ele quer apresentar para vocês the beauty of Sodom a beleza de Sodoma before the judgment. antes do juízo. And then, E então, owing to the sin of Sodom, por causa do pecado de Sodoma, he wants to use the movement from the beauty Ele quer usar este movimento da beleza to when the Lord struck Sodom, para o lugar onde o Senhor abateu Sodoma. the magnitude of the judgment, E a magnitude, a grandeza do juízo, of the strike, a gravidade do golpe, move you from that beauty e te mover de toda aquela beleza station it is until today. para a devastação que é até hoje. Understand Para que vocês possam entender how bad the judgment was. quão terrível foi o julgamento. And then E então, he will move you to Capernaum. Ele vai te mover para Cafarnaum, The big miracles took place. onde os grandes milagres aconteceram. Then he will say, Então Ele vai dizer: Capernaum, e tu, Cafarnaum, art exalted into heaven, que estás exaltado até o céu, be brought down. serás abatida. For if the mighty works Porque se os grandes milagres in thee que foram feitos em ti were done in Sodom, tivessem sido feitos em Sodoma, and the Okoka, Sodoma teria sido poupada, teria sido salva, teriam recebido Jesus, the revival, visto o avivamento até hoje. that's what he plans to do. É isso que Ele planeja fazer. That's what he plans to do. É isso que Ele planeja fazer. From the beauty
da beleza to the destruction. à destruição. And then E então, tell you vai te dizer that when you show clouds like this here, like this, que quando você mostra nuvens como esta aqui, doctors come here and present HIV healed and what and what and what. e os médicos vêm aqui e apresentam AIDS curada e todas essas coisas, Have to go and address this revival. e você não se levanta e testemunha esse avivamento, ele está dizendo The judgment of Sodom will be like nothing. que o juízo de Sodoma será como You nada. understand what he's doing here? Você está entendendo o que ele está fazendo aqui? Hallelujah. Aleluia! So, Então, in that line, naquela linha, ele está dizendo Sodom before judgment que Sodoma, antes do juízo, as beautiful as the Garden of Eden, era tão linda quanto o jardim do Éden, the Garden of the Lord. o jardim do Senhor. Ah, He's saying, ele está dizendo, as beautiful as the Garden of the Lord. era tão linda como o jardim do Senhor. And yet you and I know E você e eu sabemos in the Garden of the Lord, que no jardim do Senhor, in Genesis 3:8, em Gênesis 3:8, look, olha, God used to walk with man. Deus costumava andar com o homem na viração do dia. You and I know Você e eu sabemos in the Garden of the Lord, que no jardim do Senhor there were all manner of beautiful fruit trees. They call it delicious. Actually, the Bible says delicious fruit trees. havia todo tipo de árvores com deliciosas frutas. You did not have to labor. E você não tinha que trabalhar. You would just pick one and enjoy it. Você simplesmente pegava uma e desfrutava. Você e eu sabemos, Even in Dublin, até em Dublin, but in the Garden of the Lord, que no jardim do Senhor there was the tree of life, havia a árvore da vida, whose leaves, cujas folhas, if you partake, se você comesse, you don't die. você não morreria. Hey, Hey, the Garden of the Lord. o jardim do Senhor. Edeni la Bwana, Okay, Sam. bustani la Bwana. Okay, thank you very much. So look at this now. Angalia Então olha isso agora. There were some rivers there Havia alguns rios in lá the Garden of the Lord. no jardim do Senhor. For example, Por exemplo, Pison. Pishoni. I am always very interested in one river called Pishon. Eu estou sempre muito interessado em um rio chamado I Pison. always love Eu sempre amei the sections of the Bible algumas partes da Bíblia. when the Bible goes a bit silent. Quando a Bíblia é silenciosa, Mention something. ela menciona algo, então fica silenciosa. Pishon. O rio Pison. Pishon disappeared from the earth. Pison desapareceu da terra. But there was this river Pishon Mas havia este rio Pison that was watering the land of Havilah que estava aguando a terra de Ávila in the garden of the Lord. no jardim do Senhor. La Bwana. The Inchi or Ardi, whatever. Anyway, that was watering the land of Havilah. Que regava a terra de Ávila. Look at this now. Olha isso agora. E ele diz: And that land e aquela terra had gold. tinha ouro. And the gold in that land E o ouro daquela terra Arti. was good gold. era ouro bom. When the Lord says good gold, Quando o Senhor diz ouro bom, He means ele significa nothing else of any value on the earth that can be equal to that one. que não há nada nesta terra que possa se comparar com isto. Definition hiyo. Because Por quê? good to the Lord, Aquilo que o Senhor considera bom traceable. é algo que incomparável. Good equals holy. Porque bom aos olhos de Deus significa santo. That means there was holy gold. Isso significa que havia ouro santo, Beautiful onyx, ônix linda sapphire, e safiras, Mawe safi. beryl, pérolas, stone, Yale mawe mazuri ya kiwango cha juu. the most precious stone as mais preciosas in pedras. the garden of the Lord. Estão no jardim do Senhor. O jardim do Senhor Watered by some fresh water. era regado por águas doces, frescas. Hey,
Ei! And he says, E ele diz: the land of Sodom a terra de Sodoma as beautiful as this. era tão linda quanto isto. Podemos ler adiante? Sins of Sodom. Os pecados de Sodoma. Hallelujah. Aleluia. Genesis chapter 19 verses 4 to 25. Mwanzo Gênesis 19, versículos 4 a 25. Eu não vou ler isso, Because I already talked about it. porque eu já falei sobre isso. How the angels came Como que os anjos vieram, and then the people of Sodom, e então o povo de Sodoma, they went and surrounded that house. eles foram e cercaram aquela casa. And they ordered Lot to release the angels so they can defile them. E eles deram ordens a Ló para liberar esses anjos para que eles pudessem corrompê-los, abusar deles. Numa terra linda. Look now. Olha agora. Now they want to defile the angel of judgment. Eles agora querem abusar do anjo do juízo. And he that speaks E este que fala com vocês aqui pamoja nanyi hapa has a relationship with that. tem um relacionamento com este anjo. malaika For many works that you see happening on Por the world, muitas obras que você vê acontecendo no katika mundo. kote kote ulimwenguni. I don't know whether it's worth me clapping for that or not. Sijui kama I don't inastahili think I would kupiga clap. makofi. If I'm the one, I would Eu não acho que vocês deveriam aplaudir. Se fosse eu, não aplaudiria. Oh, sim. And through that, the Asian tsunami was pronounced. E através disso, o tsunami asiático foi decretado. December 26th. Lembra daquele de dezembro, de 26 de dezembro? Prophecy I gave November 24th, A profecia que eu dei em 24 de novembro the year 2000. do ano de 2004. 2004 You remember the judgment of Haiti, Vocês se lembram do juízo em Haiti the judgment of New Orleans. e New Orleans? I don't know whether you would clap for that. Eu não sei, não acho que vocês deveriam aplaudir isso. makofi. Sometimes he comes to me to give me a report. Algumas vezes ele vem a mim para me dar um relatório do quanto que ele já fez This mission. katika huduma na sua missão. Hallelujah. Aleluia. Let's move on. Vamos nos mover. Ezekiel 48, Ezekiel 16, verse 48 to verse 50. Ezequiel 16, versículo 48 a 50. Ezekiel 16. Ezequiel 16. Can we now look at the sins of Sodom? Podemos agora olhar para os pecados de Sodoma, That Kenya can develop, even you from abroad, a checklist. para que o Quênia e mesmo vocês aí no exterior possam fazer um checklist. kuuza. My son, Sergeant, Senior Sergeant Awanda, don't sleep here. Mwanangu sina Meu filho, sargento, não durma aqui. Let the devil not lie to you Shetani Que asije o diabo não minta para você aqui. Isso é eternidade here. Being deliberated here. ambayo que está sendo liberada aqui. Listen to me. Ouça-me. I want to look at the sins of Sodom. Eu quero olhar para os pecados de Sodoma. We have seen one of them. Nós vimos um deles. When they wanted to commit the abominable act of homosexuality. Quando eles quiseram cometer o ato abominável de homossexualismo. But I want to go now to Ezekiel 16, 48 to 50 to list for you some sins so you can compare yourself with that. Mas agora eu quero ir a Ezequiel 16, 48 a 50 para fazer uma lista dos pecados para que vocês possam se comparar com isto And find out, e descobrir: are you doing the same sins? vocês estão praticando os mesmos pecados Where the biggest miracles are taking place? onde os maiores milagres estão acontecendo? Ezekiel 16. Ezequiel 16. Haleluya. Aleluia. Bishop, don't sleep. Ezekiel 16, Ezequiel 16, 48 to 50. 48 a 50. He says, Ele diz: as surely as I live, eu juro pela minha vida, declares the sovereign Lord, declara o soberano Senhor, your sister Sodom, a sua irmã Sodoma her daughters, e as suas filhas never did
what you and your daughters have done. O que você e as suas filhas têm feito. Zako mmefanya. Now, this is the sin of your sister Sodom. Agora, este é o pecado da sua irmã Sodoma. She and her daughters Ela e suas filhas were number one, arrogant. eram, número 1, arrogantes. If I were you, I would develop my list. Se eu fosse você, eu começaria a fazer a minha lista. Number one, arrogant. Número 1, You arrogantes. can put there, we will add it later, the one of homosexuality, will add it. But number one, arrogant. Mais tarde nós vamos acrescentar o homossexualismo, mas agora arrogantes. The church in Kenya, this church, Eu digo para vocês, se você olhar para esta igreja do Quênia, você vai ver alguma arrogância. you can tell they're on this road. Unaweza Você pode dizer que eles estão nesse caminho. Even just to come and sleep here is arrogance. Só de vir aqui dormir já é arrogância, You are familiar with this. It doesn't matter. significando que você é familiar com isso. She was arrogant. Ela era arrogante. Number two, Número- overfed. Número 2, fartura de comida, excesso. Too much. Eles comiam demais. You and I, Mas você e eu, when you hear the word overfed, quando você ouve a palavra super alimentados, a primeira escritura que vem na sua mente, is the book of Deuteronomy 32 verse 15. Deuteronômio 32, versículo 15. Can we read it? Podemos ler. Then we'll come back here to Sodom. Então nós vamos voltar aqui para Sodoma. What scripture did I say? Deuteronomy. Que escritura eu disse? Deuteronômio 32. Fungu la Torati 32. Deuteronomy 30. Can somebody give him some water? Alguém pode dar um pouco de água? Você tem água? So you drink. Don't Alguém dá água para ele. go until tomorrow. Não compete comigo, porque eu posso ir até amanhã, porque eu como uma comida que você não vê. Obrigado. Vamos continuar. Deuteronômio 32, Verse 15. Mstari wa versículo 15. He says, Ele diz: anasema, I need to find it. Okay. This 33, 32. 32. 32, Verse 15. versículo 15. Ele diz: Jeshurun grew fat Jesurum engordou and kicked, e deu pontapés. filled with food. Alikuwa Cheio de comida, tele, He became heavy. akawa tornou-se pesado na e akapendeza, farto de alimentos. Abandoned the God E abandonou Deus made him. aliye que o fez Rejected the rock, e rejeitou a rocha, Savior. Mwokozi o seu Salvador. Read amplified. Hebu ni- Deixe-me ler na amplificada. Jeshurun Israel Jesurum Israel grew fat, engordou kicked, na akapendeza, e deu coices. became fat, Você engordaste e engrossaste a gorge. e de gordura te cobriste. ukanenepa. Then he forsook God, Kisha Então ele deixou a Deus him que o fez forsook and despised the rock e desprezou e rejeitou a rocha wokovu da sua salvação. Ei! The second sin of Sodom is the overfed. O segundo pecado de Sodoma é superalimentação. See what that brings you. lakini sasa Mas agora você pode ver o que acontece, significando Jesurum engordou Kicking, e ele começou a dar coices. alikuwa anapiga Começou a dar coices. like that. alikuwa Ele estava andando assim. And he says he was engorged, na Biblia ina E ele disse que ele engordou e engordou, engrossou. grew thick. na E ele engrossou, akanenepa grosso. In that condition, na anasema E ele disse que naquela condição, he started to forget God. kwa haraka ele rapidamente começou a esquecer Deus. Abandoned the rock na E ele abandonou a rocha of salvation. wokovu da sua própria salvação. Hey, Hey!
Sodom was overfed. Sodoma era superalimentada. Back to the list Podemos voltar para a lista of the sins of Sodom. dos pecados de Was Sodoma. overfed. Um deles é superalimentação. Yes. Then he says, Então ele diz: arrogant, arrogante, Ezequiel 16, superalimentado, son, despreocupado, significando indiferente. Você simplesmente não se importa. that's a cripple that has walked. Ah, o aleijado andou. Ah, tá. I knew it would happen. Eu sabia que ia acontecer. Ministry Porque lá no nosso ministério, is really happening a lot. I knew once the acontece direto. Ah, o profeta falou, vai acontecer. excuse me, Ah, com licença. I'm concerned. Despreocupado, indiferente, familiar, The mighty miracles of God. com os poderosos milagres de Deus. They were haughty Eram altivas and did detestable things before me. e fizeram coisas detestáveis diante de mim. I did away with them as you have seen. Eu acabei com eles, como você pôde ver. I can interpret for you what haughty means. Eu posso interpretar para vocês o que significa altiva. Significa, Also immoral. você também é imoral. If it's women, when they're haughty, you know how they behave. Se você é uma mulher e ela é altiva, você sabe como ela se comporta. They do whatever they say things. Eles andam assim e fazem o que elas querem, com as suas mãos assim. If it's men, you know. Se é homem, você sabe. And he says, E ele diz they did detestable things. que eles fizeram coisas detestáveis. If you go to the Bible, Se você for à Bíblia look for the meaning of detestable. e ver o significado da palavra detestável, então você descobre Purely idolatry. que isto é pura idolatria, Worshipping another God. adoração ao de outro Deus, os deuses ídolos That the people of Sidon and Tyre worship. que o povo de Sidom e Tiro adoram. The sin of Sodom. O pecado de Sodoma. Hey, Ei, can we move on, precious people? podemos nos mover, povo precioso? Leviticus 18:22. Levítico 18, The 22. sins of Sodom. Os pecados de Sodoma. Surely you can fast for just a few more hours. Certamente vocês podem jejuar por algumas horas a mais. Even healthier for you. É até mesmo mais saudável para vocês. Understand Jeshurun. Porque agora nós estamos começando a entender Jeshurun. Food will taste better. Então a comida ficará mais saborosa. E então, Down on calories. vocês também vão poder diminuir as calorias. Vocês vão poder diminuir as calorias. Saying fast until tomorrow. Nós não estamos dizendo jejue até amanhã. Let us just push the spiritual food first. Nós estamos apenas dizendo, vamos buscar a comida espiritual primeiro. What is this? Então, quando vocês forem embora, vocês terão vencido estas coisas. Leviticus 18:22, right? Levítico 18, 22, certo?